Na delação à Polícia Federal, o ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, relatou: no dia 24 de novembro, Bolsonaro se reuniu com comandantes das Forças Armadas e, em resumo, teria consultado os militares sobre posição e disposição para dar um golpe militar. Nada que comandantes militares e tropas não tivessem ouvido e lido ao longo dos últimos anos. Direta ou indiretamente, uma ameaça recorrente de Bolsonaro, inclusive desde antes de ser presidente. Nada que não tivessem debatido fora e dentro dos quartéis e nas ruas. Por anos, o Zubinato verde-amarelo bradou pelo golpe. Militares ocuparam o governo. Começaram com Michel Temer. Se aboletaram de vez com Bolsonaro. Desde o topo, mais de 6.000 empregados militares nas engrenagens do Estado. Centenas de militares de todas as patentes e em múltiplos meios e redes ameaçaram, cobraram golpe, intervenção militar. Lá no topo, os sonsos atiçando e deixando o barco correr. Na hipótese mais plausível, como se deu, com a mão do gado, a encenação de um golpe para, assim, buscar manter o máximo do poder da tutela outra vez sendo exercida. O valente general Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, nesta terça-feira foi à CPMI do 8 de janeiro. Heleno na CPMI, um querubim. Toda aquela coragem, e ele disse que nunca viu, ouviu, nem disse nada. Desmentido ou omisso e aqui e ali, mas seguia um querubim. Até que, atropelando a persona angelical, viesse à tona o verdadeiro Heleno. Um general colérico, arrogante, prepotente, que, quando exposto, xingou a relatora da CPMI, senadora Elisiane Gama. Na sua opinião, as eleições brasileiras agora em 2022 foram fraudadas? Já tem o resultado das eleições, já tem um novo presidente da República. Pô, não posso dizer que foram fraudados, foram examinados. O senhor mudou de ideia, né? Muito obrigada, presidente. Ela fala as coisas que ela acha que tá na minha cabeça. Porra, é pra ficar puto, né? Puta que presidente, por favor, respeito. Na reunião de Bolsonaro com ministros em novembro último, os comandantes. Almir Garnier, comandante da Marinha, anunciou que topava o golpe. Carlos Batista, da Aeronáutica, teria ficado calado. E o comandante do Exército, general Freire Gomes, teria avisado: se o senhor for em frente com isso, serei obrigado a prendê-lo. Imaginemos, só uma hipótese, que exista um áudio com o general Freire Gomes dizendo isso. Mesmo assim, inevitáveis as perguntas que nem precisam de um Sherlock Holmes. O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, estava presente? Se estava presente, que providência tomou diante de um convite para um golpe de Estado? E ao ouvir a ameaça do general Freire Gomes a Bolsonaro? Se não estava presente, o ministro da Defesa foi comunicado pelo comandante do Exército de tão grave fato? Se for comunicado durante ou depois, por que o ministro da Defesa não tomou providências? E se o general Freire Gomes não comunicou ao ministro da Defesa ou a qualquer outra graduada autoridade ou instituição, incorreu em qual crime ou irregularidade disciplinar? E o ministro da Defesa, Paulo Sérgio? Se soube e não tomou providências, em que crime incorreu? Deveria ser investigado sobre o quê? Reza o parágrafo 3º do artigo 86, seção 3 da Constituição. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Pode ser preso depois de uma decisão penal definitiva. Artigo 80 da Constituição do Brasil.
Prisão do presidente da República só depois de decisão que passe pela Câmara dos Deputados, Supremo Tribunal Federal e Senado. Um leigo pergunta: um general, mesmo o comandante do Exército, tem poder para prender o presidente da República? Digamos, só por hipótese mais uma vez, que o comandante do Exército pode prender o presidente da República. O que isso implica por uma decorrência lógica inescapável? Que o comandante da Marinha e também o comandante da Aeronáutica também podem prender o presidente da República. Se não podem, e não podem, salvo se sacarem alguma alínea B12, que sentido legal teria um alerta endereçado a Bolsonaro pelo comandante do Exército? E que objetivo tem o fraseado de generais 9 meses depois? Com Mauro Cid tendo recebido generais por 4 meses, inclusive do alto comando, em sua prisão no quartel do Exército. Ainda perguntas leigas. O que fazer então com o comandante da Aeronáutica, Carlos Batista, que, presente, teria ouvido a consulta para o golpe com a tal GLO e que teria se calado? O brigadeiro comunicou ao ministro da Defesa se o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, não estava presente? Se sim, qual foi a resposta? Se não comunicou, foi ou será investigado? Por quem? Certamente teria que ser investigado, no mínimo, no âmbito militar. Teriam todos que teriam ouvido e se calaram a se crer no que conta Mauro Cid. Aceitando-se como verdade a história completa, a delação de Cid. E o capitão Bolsonaro? Sim, Bolsonaro não é da ativa, mas segue sendo militar, sujeito aos regulamentos para os inativos. Foro privilegiado como presidente, Supremo Tribunal, etc., é outra conversa. Bolsonaro teria e ainda tem que responder como militar. Se for um inquérito policial militar e com punição superior a mais de 2 anos, mesmo na justiça comum, ele será expulso do Exército. Não que a essa altura, com tudo que vimos, ouvimos e sabemos, lhe vá fazer falta o salário de capitão, R$10.000. O almirante Garnier, diz Mauro Cid, teria posto tropas à disposição para o golpe. Lembremos, Bento Albuquerque também é almirante. Ministro das Minas e Energia de Bolsonaro, Bento Albuquerque liderou a comitiva que, chegando em Guarulhos, tentou liberar as joias sauditas para o casal Bolsonaro e Michele. Júlio César Vieira Gomes é oficial da Marinha, inativo, e era o secretário da Receita que tentou liberar as joias. José Roberto Bueno Júnior é contra-almirante da Marinha. Era o chefe de gabinete do almirante Bento Albuquerque. Assinou ofícios tentando liberar as joias apreendidas. Jairo Moreira da Silva, primeiro sargento da Marinha, foi o emissário de Bolsonaro a Guarulhos para tentar sacar as joias dos cofres da alfândega. Todos da Marinha, do mais baixo ao mais alto grau, na hierarquia. Eles se empenhariam na operação Embolsa Joias sem antes, durante ou depois dar conhecimento formal ou informal à cúpula da Marinha? Se deram conhecimento, foi a quem? E deu no quê? Se não deram, qual a consequência? Um ligeiro parênteses. No ano passado, o almirante Nigro foi punido. Por quê? Por criticar a politização das Forças Armadas numa entrevista à Globo News. Um costume nas Forças Armadas é o comandante passar o comando só depois da posse do presidente da República a partir de janeiro. O almirante Garnier, comandante da Marinha, se recusou a fazer isso, para não ter que prestar continência a Lula. Mas Freire Gomes, o comandante do Exército, então, também não o fez diante de Lula. Ele deixou o comando do Exército no dia 29 de dezembro, portanto, 2 dias antes da posse de Lula. O general Gustavo Henrique Dutra tomou posse no dia 30 de dezembro. Por que Freire Gomes deixou o posto de comandante 2